Amém. Bom dia. Meu português é ruim. I have a lot of embarrassment around my Portuguese. Eu tenho muita vergonha no que se trata do meu português. I lived here for 6 years. Eu morei aqui durante 6 anos. Oof, and my Portuguese is Meu embarrassing. português é vergonhoso. So let me tell you a little bit of who I Então am. deixe-me te contar um pouquinho de quem eu sou. And pode sentar. Pode sentar. Desculpa. A little bit of who I am, Então deixe-me te contar um pouquinho de quem eu just sou, to get to know me a little bit. só para que vocês possam me conhecer um I pouquinho. was born in Canada. Então eu nasci no Canadá. When I was 6 years old, E quando eu tinha 6 anos, my parents, we moved Meus to pais e eu nos Africa. mudamos para a África. So I spent Então eu 2 passei years in 2 Africa, anos na África, in Zimbabwe. em Zimbábue. And you know, when you're a E child, sabe, quando você é criança, you don't always você nem remember sempre everything. lembra de todas as coisas. But there was a Mas very important time in my Houve um life, momento bem importante na minha vida, because at a young age I porque bem understood jovenzinho eu entendi there's a big world out there. de que é um mundo muito grande lá So when I fora. was at 19 years Então quando eu old, tinha 19 anos, I went to Europe eu me mudei para a Europa and I spent e basically eu 10 passei years basicamente with 10 Youth with a anos Mission there. com a Jocum, com a juventude, com a missão lá, servindo como missionário. My wife, met Minha my wife esposa, Jennifer. conheci minha esposa Jennifer, She's now my best friend. ela é minha melhor amiga. And we spent our E nós 20s passamos in nossos 20 missions. e poucos anos fazendo missões transculturais. 1998, we moved to a city in the States called Kansas Em City. 1998, nós nos mudamos a uma cidade nos Estados Unidos We spent chamada 15 Kansas years City, there. onde passamos 15 anos lá. And we had one E child, tivemos nossa primeira Our first filha child was lá. born in Budapest, Nossa primeira Hungary. filha nasceu na Hungria, em and then we had Budapeste. 2 children born in E Kansas depois City. os nossos outros 2 filhos nasceram em Kansas City. And I thought I E was eu going to spend achava the rest of que my eu ia life in passar o Kansas resto City. da minha vida em Kansas City. And so it was a huge Então foi uma surprise surpresa enorme. that we moved to Brazil in O Senhor nos 2013. mudou ao Brasil em 2013. I didn't plan on that. Eu não planejei But nisso. God was very clear when He Mas Deus spoke foi to us in muito that claro season. quando Ele falou conosco naquela And we temporada. spent 6 years here. E passamos 6 anos aqui. I loved it. E eu amei esse We período. started F-Hop Nós in começamos our a living room F-Hop in na sala da Florianópolis. nossa casa em Florianópolis. And we had 2 ideas. E tínhamos 2 We want to ideias. build a place of prayer. Nós queríamos construir And we um lugar wanna de build a oração church. e construir uma igreja, edificar uma igreja. And it's beautiful what the E Lord has é done there. lindo o que o Senhor tem construído lá. And in 2019, E em 2019, our family was not strong. a nossa família não estava forte, sólida. And one thing that my wife and I have always carried E uma coisa que eu e minha esposa sempre carregamos is our family is more important than our é que a ministry. nossa família é mais importante do que o nosso ministério. And so we made a Então decision nós tomamos a and decisão we moved back. de voltar aos Estados Unidos. And it was a quick E decision. foi uma decisão rápida. So we didn't have a real plan. Então nós não tínhamos um plano real do que And the Lord aconteceria. led us E o Senhor nos to liderou pastor a in pastorear Denver, Colorado. na cidade de Denver, no Colorado. And that was during the insanity of E foi 2020. durante a loucura, a insanidade de 2020. And so we had COVID. Então aconteceu o Covid. And then we also had the American president E elections that também year. houveram as eleições presidenciais nos Estados Unidos. And America's crazy. E os Estados Unidos é uma loucura. Guys, don't look to America for help. They're Pessoal, crazy. não olhem para os Estados Unidos por ajuda porque é uma loucura. I was shocked. Eu fiquei chocado. In the church that we were pastoring, A igreja a qual estávamos pastoreando, the immaturity a in the church imaturidade que havia dentro da igreja was so surprising to foi me. tão surpreendente para mim. Their biblical knowledge, O seu conhecimento bíblico then how to e apply the como biblical knowledge aplicar in esse culture, conhecimento society, bíblico à in their cultura, à lives. sociedade, às suas vidas diárias. It was shocking. Foi chocante me deparar com aquilo. And it was crazy because the Lord spoke very E foi uma clear. loucura porque o Senhor falou de uma forma muito clara conosco. I want you to leave. Eu quero que vocês saiam I have something else do for Brasil, you. eu tenho algo diferente para And there was vocês. about a 4-month E period houve um período mais ou menos de uns 4 where meses, we obeyed onde
but we didn't know where we were going to go. Obedecimos ao Senhor, mas não sabíamos aonde iríamos. And in that 4-month E period, nesse período de 4 meses, I wrestled with the Lord. eu lutei com o Senhor, eu tive alguns questionamentos com o Senhor. The immaturity A imaturidade of the church. da igreja como um todo. I was shocked by it. Eu fiquei chocado ao contemplar isso. And then I looked at, E aí eu how are we doing church? comecei a ver como estávamos fazendo igreja. What are we teaching? O que estamos ensinando? How are we teaching? Como estamos How are we ensinando? doing church? Como estamos And criando is igreja? that part of the E será problem que esse é parte in do what we problema have produced? com o que temos produzido como igreja global? And so it was a time of Então real foi um wrestle. tempo de realmente de luta, de And questionamentos. so my personality, E o meu tipo de and I think personalidade, maybe my gift eu acho que mix, talvez até mesmo os dons que o Senhor is colocou dentro to de mim, grow things. eu sou bom fazendo I as coisas love crescerem. to see Eu gosto things, de see ver as coisas, potential, ver o potencial de and then algo to see it grow. e ajudar a que isso cresça. My wife and A I, minha we've esposa learned e eu, each nós other, aprendemos muito de um e do outro. and I'm always thinking E eu 2 years sempre down the road. estou pensando daqui 2 anos. So Minha it's always cabeça been- mora 2 anos para It's frente. been always a little tension in Então our sempre family. teve um pouquinho de tensão na nossa família, não é mesmo? So the idea Então a ideia of maturing as a believer, de amadurecer como cristão. how do we do that? Como fazemos isso? So there's a term that is Então, quite há popular um in termo certain que é streams. muito popular em algumas linhas, It's called spiritual formation. que é utilizado e é chamado de formação espiritual. So how are we Então, como formed? somos formados? And so what is the journey E of qual é a maturity jornada de as a amadurecimento follower of como Jesus? alguém que segue Cristo? And then what is the E definition of qual é a maturity? definição de maturidade? What does a mature O believer que um look like? cristão maduro se aparenta? Como que é? So where do you begin? Então, onde você inicia? And how do you progress? como você progressa? How do you mature? Como você amadurece? Como você continua? So one of the things I looked at, Então, uma das coisas que eu pesquisei which actually makes e sense, que faz sentido is Jesus. é Jesus. One of the most beautiful things Uma das coisas mais lindas of the story of da redemption história da redenção is the incarnation. é a encarnação, Is God É Deus becoming a human. se tornando humano. And one of the things, E uma das coisas, Amen. amém. And one of the things E uma that's das helpful coisas que ajuda is to have é ter clarity clareza on Jesus a respeito de Jesus as God's Son como filho de Deus and as a man. e também como homem. And what is pretty clear in Scripture E o que as escrituras nos mostram de uma forma muito clara, is that in Jesus É que becoming a man, ao Jesus se tornar homem, it depends on how you say então it, depende de como você fala isso, but that he laid aside mas ele se esvaziou the divine aspects do aspecto divino of being God. de ser Deus. What I mean by that Como diz Filipenses. Então, o que eu is quero that dizer it com is isso? clear that Que é claro que Jesus Jesus walked as a man, caminhou nessa terra like como you. homem, como você. and that it is the Spirit, E que é o Espírito what the Spirit Santo, gives e o que o a Espírito believer Santo gera rested e on dá Jesus. a um cristão foi o que So when Jesus depositou walked sobre as a Jesus. man, Então Jesus with caminhou the como word of homem, knowledge, com palavras de that conhecimento. is what is possible for you. Ou seja, é o que é possível para So mim in e para some você. ways, to Então, de certa embrace his forma, humanity ao abraçar a sua gives humanidade, us real insight isso nos dá um insight into real the way that Jesus walked na as our forma em example. que Jesus caminhou como nosso It is exemplo. truly the way E that we are realmente to é a walk. forma em que você e eu deveríamos caminhar a nossa vida. And to embrace E his humanity abraçar a is sua incredibly humanidade important é incrivelmente because importante. Jesus Porque walked as Jesus, a man, ele viveu and como in that there's homem, the e invitation nisso for há um us convite para nós, to walk like he para viver walked. como ele viveu. It's
I could go into that a little more, Eu but I poderia just entrar um pouco I want to mais set nisso, that up. mas eu quero estabelecer isso. And to give you an E para te example, dar um exemplo, I love this. eu amo isto. The famous story A famosa of história Jesus de and his Jesus family going to e a sua Jerusalem. família indo para Jerusalém. And E he ends up in the temple. ele acaba chegando ao templo. His family, Mary and Joseph, Maria they e José, left, eles vão embora. and they're like, where's our son? E depois de alguns dias no caminho, eles falam: cadê nosso filho? So it gives you incredible insight Então isso to te dá um insight culture and incrível family. para Hey, we all cultura look e after each família. other's Todo mundo children. cuida das crianças de todo mundo. And they go, he's not with E eles us. falam: não, peraí, ele não está conosco. So they go back E eles então voltam and they find e o him encontram sitting sentado in the temple, no templo, dialoguing dialogando with the leaders, the spiritual leaders com of os Israel. líderes espirituais de Israel. And what I want to highlight E o que eu here quero destacar aqui is they marvel é que eles ficaram maravilhados at the dialogue. com o diálogo. So you have Então você tem in Jesus, em Jesus, as a young boy, sendo um menino jovem, he ele knows conhece his spiritual father o seu pai espiritual. because he says, Porque ele diz: I'm here. eu estou aqui, I'm in my father's estou na house. casa do meu pai. And here's something powerful. E olha algo poderoso. But Mary says to him, Mas Maria fala para ele: we didn't know where you nós não were. sabíamos onde você estava. You can't do Você não this. pode fazer isso. You caused us to worry Você about fez you. com que nos preocupássemos contigo. And what Luke tells E que us, Lucas, o livro de Lucas nos diz, Jesus, é que Jesus, in his humanity, em sua humanidade, learned aprendeu submission. submissão. And the reason I'm highlighting E a this razão pela qual eu estou destacando is isso because you é porque see você vê in Jesus em Jesus his maturing, o growing amadurecer, o seu process. processo de amadurecimento e de crescimento. He wasn't just born Ele não and apenas boom, nasceu e boom, he's mature, ele já é he's maduro, God, ele já é he has Deus, power, ele tem he poder, knows ele sabe everything. todas as coisas. It is very clear É muito claro that Jesus nas Escrituras que Jesus, Deus, was a baby nasceu como um bebê. and he needed E ele precisou to be looked after. ser cuidado. And there was this E process houve of esse processo maturity de amadurecimento. and the process of E esse growth. processo de crescimento. We find within Nós Jesus encontramos em Jesus that there was a real struggle que within his havia family. lutas e dificuldades dentro da sua própria At one família. point, his A um family ponto, rejected him. a sua família o rejeitou. And you can see E você pode in the ver book of James no livro de and Tiago some of the e interactions with algumas das Jesus interações com that Jesus they did not que believe eles who não he said he criam was. que ele era quem ele dizia ser. I won't go into the whole Eu não vou story, entrar na história toda, but they say to him, mas eles falam para why don't ele: you go up through Judea? por que você não passa pela Judéia? And the idea was, E a ideia era they're going to kill you. que porque vão te matar. So there was animosity. Então havia animosidade even in até his mesmo family. dentro da sua The família. reason I'm bringing A all razão of pela this qual eu estou up trazendo tudo isso is because é porque there was a journey of havia uma maturing jornada de amadurecimento, de crescimento in his humanity, em sua humanidade. and then also E também in his journey em sua jornada with our Father. com o nosso Pai. And I want to highlight that part E eu quero destacar essa parte, in the baptism of the Holy Spirit. falando do and the batismo do baptism Espírito of water Santo e do with batismo Jesus. nas águas de Jesus. After the baptism, Depois do batismo, the Holy Spirit o Espírito Santo descends descendeu and rests e on repousa Jesus sobre in the Jesus form na forma of a dove. de uma pomba. And one of the only times E uma das únicas vezes we have the voice onde nós temos of the a voz Father audível do Pai, breaking into creation. integrada, rompendo adentro da criação. He says to him, E ele diz sobre ele: "This is my son." este é o meu filho. Now I want you to get this. Agora eu quero que você entenda isto. The Father O Pai speaks over
Fala, Jesus, declara sobre Jesus, who he is. quem Ele é. You're my son, Você é meu filho and I love e you. eu te amo. You know, when we get into eternity, Sabe, quando nós chegarmos na eternidade, there's so many questions. haverão tantas perguntas respondidas. The prayer life of Jesus, Qual a vida de oração de With the Jesus Father. com o Pai? I want to Eu quero go back through time voltar no tempo, imagina, and listen e ouvir essas orações. to those prayer times. That was the relationship Esse era o relacionamento that Jesus lived his life from. a partir do qual Jesus vivia a sua Every vida. decision he made, Toda decisão que ele the tomou, choosing of the o disciples, escolher dos discípulos, you see você vê submission submissão to the Father ao Pai and a life e uma administrated vida from the gerenciada relationship a with the partir do Father. relacionamento com o Pai. When I was a young man, Quando eu era um jovem homem Growing. crescendo, I would pray to God, eu orava a Deus. and I half the time didn't know who I was E talking to. metade das vezes eu não sabia com quem que eu estava falando. God, I love you. Deus, eu te amo. But as I've matured, Mas à medida que eu tenho amadurecido, I begin to eu tenho understand, entendido still feel like a que eu beginner, ainda me sinto como um iniciante. of the beauty of the Trinity, Quando eu olho para a beleza da Trindade and then the unique e roles depois of the os Trinity. papéis únicos da Trindade. The unique place that O the lugar Trinity único que a holds. Trindade contempla. And then how am E I como eu, então, to interact devo with the Trinity? interagir com a Trindade. As a believer, Então, como cristão, how am I to como eu devo communicate, to talk with, comunicar, to interact conversar, with the interagir Trinity? com a Trindade? And I want to E eu quero take that que tomemos isto and now speak e agora falar to your journey. a respeito da tua Of formation. jornada de formação espiritual. We have a term Nós temos um termo in English, em inglês couch potato. que é batata de sofá, na tradução literal, mas é quando você não faz nada. Você não gosta de fazer exercício, você não gosta de andar, você não gosta de fazer nada. So it's really bad Então é bem ruim. when you see a Quando 35-year-old Você man vê um homem de 35 anos sitting on the sofa, sentado no sofá, playing video games, jogando videogame, eating potato chips. comendo batatinha. They exist. Eles existem, tá? And you look at this person, E você olha para essa pessoa what happened? e você pergunta: o que aconteceu? You don't have a job, Você não tem emprego? you don't have skill, Você não tem habilidades formadas? you live at home with Você your vive na parents, casa dos teus pais? and you spend your E time você passa o teu tempo becoming good at video games. se tornando bom em videogames. That is sad. Isso é algo triste. And then you go, there's been a lack of Então, maturity. E o que acontece é que tem tido uma There's not falta been de proper amadurecimento. formation of Não this tem individual. existido uma formação This apropriada is desse crazy. indivíduo. Isso daqui é uma loucura. Get up, Levanta, become an adult. seja um adulto. Adults have Adultos têm responsibilities, responsabilidades. and they know how E to eles sabem use como their utilizar skills suas habilidades as a 35-year-old como uma pessoa to de carry out 35 anos responsibilities. para carregar e levar à tona suas responsabilidades. So immaturity Então, has imaturidade massive impact tem um impacto enorme on an age-appropriate behavior. num comportamento de uma faixa etária específica. Believers Cristãos that have been going to church for 2 que decades vão à igreja há 20 anos, often muitas vezes look like this parecem couch potato. como esse couch potato. They have not Eles embraced não abraçaram the journey a of jornada maturing de as a believer. amadurecimento como cristão.
They have not não allowed that growth permitiram to take que esse place. crescimento aconteça. They've not given themselves to Não se maturing. entregaram ao amadurecer. And I am going to E also eu say, vou também dizer a lot of people have que muitas desire, pessoas têm o desejo, but they do not know mas não how sabem to como mature and how to amadurecer grow e como crescer as a believer. como cristão. And I want to be fair to E eu that. quero ser justo Many e have a reconhecer isso desire, também. Tem muitos que têm o But even desejo, I, as a mas até pastor, mesmo eu como I have pastor, lacked the skill me to faltaram as properly habilidades form para someone apropriadamente ajudar na formação de alguém. doctrinally wise. De forma doutrinária, Then application of depois doctrine. como aplicar essa doutrina. And sometimes E às vezes, we have often even nós pointed muitas people vezes in the até wrong direction direcionamos as of what pessoas para a maturity direção looks errada do que realmente se parece o ser like. maduro. So this morning I want to be super clear. Então nessa manhã eu quero ser muito claro. I personally Eu am even pessoalmente shifting, estou até mudando, refocusing colocando what o meu I foco want to look like as a mature sobre believer. como eu quero aparentar ao ser um cristão maduro. And the vision for my E a life visão para minha vida is to follow é seguir the footsteps os passos of Jesus. de Jesus. So that means when Isso you are significa mature, que quando você é maduro, you are você humble. é humilde. You have incredible strength, Você tem uma força incrível, maturity. maturidade. You know how to handle Você sabe authority. como lidar quando But te you dão know autoridade. that your authority Mas você sabe que is toda not autoridade about que te é you dada não se and trata you de being você comfortable. e você estar à vontade com isso. authority in the Te é dado maturity autoridade quando você é is alguém to maduro, serve que é para servir others. outros. There's that strength. Existe essa The força storms come onde as tempestades and you vêm don't move. e você fica inabalável. Shaking comes. O abalar vem. Maturity means Maturidade significa my então, Father is o with meu me. Pai está comigo. This maturing process, Esse processo de amadurecimento, this place of growth, esse lugar de crescimento, most of the people in this room, a maior parte das pessoas desse lugar e que nos assistem, I'm assuming, eu are a new presumo creation. que são nova criatura. Amém? So you were born Então você nasceu biologically alive, biologicamente vivo, but you were born mas spiritually dead. espiritualmente morto. It's called the impact of sin. Isso se chama o impacto do pecado na humanidade. This is super 101. Bem Simple. básico, 1.0. When you said yes to Quando você Jesus, disse sim a Jesus, your spirit o seu espírito was born again. nasceu de novo. It's one of the most beautiful. É uma das coisas Realities. realidades mais lindas. You Você will live viverá forever. para sempre. In your future No teu futuro, is a resurrected body. virá um corpo ressurreto no teu So futuro. even the stain of Então até sin mesmo a mancha do pecado will not impact your body não in the vai future. impactar o teu corpo quando ele for ressurreto. So several things happened Então muitas coisas acontecem, at your conversion. diversas coisas aconteceram na sua conversão. You Você were born again. nasceu de novo, You were redeemed você foi redimido by the work of the cross. pela obra da I mean, cruz. salvation, you were justified. Salvação, você foi You were justificado, forgiven. você foi perdoado. So many things happened. Tantas coisas aconteceram. But I want to highlight Mas eu quero destacar one of the things that uma das massively coisas que impacts tiveram um impacto impressionante your identity. sobre a tua identidade. And your identity E a tua is key identidade to é understanding chave para your poder entender formation. a tua formação. So who you will Então, become, quem você se tornará it begins with who are you. começa com quem você é. If you don't know who Se you você não are, sabe quem você é, you don't know who you will você não become. sabe quem você se tornará. And it's a fundamental E é problem. um problema fundamental.
is we don't know who A we questão are. é que nós não entendemos And quem I nós think somos. it's part of the couch potato E eu acho que issue. esse é o problema de nós não fazermos nada com a nossa Never vida e não discovering amadurecer. who they O não are, descobrir what quem they're nós good at, what somos, they're gifted naquilo with. que somos bons, os dons e talentos que o Senhor depositou sobre nós. So your identity Então a tua identidade is central, é central, foundational é fundamental to your formation. para a tua formação. I want to read two portions of E eu scripture quero ler for you. duas passagens das Escrituras para você First, contigo. Ephesians chapter 1. Primeiro, Efésios capítulo 1. I'm just going to start in verse 3. Eu vou começar do versículo 3. Efésios 1, versículo 3. Se vocês puderem abrir comigo. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, Efésios 1, 3. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in heavenly places. que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. There's 8 blessings in this chapter. Nesse capítulo, existem Paul highlights. 8 bênçãos que Paulo destaca. So here's the first one. Então vou te dar a primeira. Even as he chose us in him before the foundation of the world. Até mesmo quando ele nos escolheu em si, antes do fundamento do mundo. Versículo 4. So before creation, Então, antes da criação, our Father, o nosso Pai, the Father of Jesus, o Pai de Jesus, knew your name conhecia o teu nome. and he chose E you. ele te elegeu. So that means Então, isso significa you have incredible value. que o teu valor é incrível. In the planning E o planejar of creation, da criação, he knew your name. e que no planejamento da He criação, ele já conhecia o teu family you would be nome, born into. ele sabia em qual família você It was part nasceria. of creation. Isso fez parte da There's criação. incredible mystery. Há mistério incrível many dentro disso. Há questions tantas that we perguntas want to ask que queremos of this. fazer acerca But disso. Paul makes it very Mas Paulo clear. torna isso muito claro. were on Você God's estava mind nos pensamentos in de the planning Deus of ao creation. planejar da criação. That we should be holy E ele continua, para sermos santos and blameless e before him. irrepreensíveis diante dele. It's the profound work of redemption. É o agir profundo da In redenção. Christ, Em Cristo, in work of the cross, no agir da cruz, I am blameless. eu não tenho culpa. It's beautiful. É algo lindo. Next phrase. Próximo versículo. Foundation of the world. He predestined us for adoption to himself as sons through Christ Jesus. Versículo 5. E nos predestinou para si mesmo, segundo a sua boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. So he chose you, Então ele te escolheu, and in the process e no of processo choosing de te you escolher, through the work of Jesus, através do agir de Jesus, everyone in this room cada neste lugar has been adopted. foi adotado. You were without a family, Você não tinha família, and when you said yes to e quando você Jesus, disse sim a one of Jesus, the very foundational uma das truths verdades fundamentais is that you were é que chosen, você foi escolhido, you were adopted, você foi adotado and you were brought e você foi into, enxertado, an eternal trazido identity. para uma you identidade were brought eterna. into an eternal Ele te family. trouxe para uma família So eterna. everyone in this Então room, cada uma das pessoas nesse lugar, we belong nós together. pertencemos juntos. And what is the thing that brings E o us que together? nos ajunta, o que nos une, We all have the same Father. todos temos o mesmo And Pai. his name E o nome is dele God. é Deus.
Adoption. Adoção Powerful. é algo poderoso. I have a niece. Eu tenho uma sobrinha. She's adopted. Ela é adotada. My sister and brother-in-law, Minha irmã e meu cunhado, they went into Romania eles foram para a Romênia and they e chose escolheram my niece. a minha sobrinha. So think about this. Então pense sobre isso. My niece was A born minha sobrinha nasceu into an incredibly poor family. numa família extremamente pobre. And the mother, E a mãe, she had some handicaps. ela tinha algumas questões que impediam que ela cuidasse da neném. So just think Então about pense the life that my niece sobre would a have had. vida que a minha sobrinha poderia ter vivido. A mother who's handicapped, Uma mãe que tinha algumas questões mentally very simple, mentalmente não estava bem, questões de Extreme saúde poverty. mental, pobreza extrema. think about what would have happened Pense o que to teria her. acontecido com a vida dela. But my sister Mas minha irmã says, I want her. disse: eu a quero. So just think about the different Então journey pense a jornada diferente that my nieces now que a have. minha sobrinha agora tem. A very different life. Uma vida bem diferente. That is a small E isso picture é um pequeno exemplo to what has happened to you. do que aconteceu contigo. Forever, Para sempre your life has been a changed sua vida foi transformada. because Porque God, our Deus, o Father, nosso Pai, said, I want disse: you. eu te quero. One of the interesting things about E adoption uma das coisas interessantes sobre a adoção is that é que it depends when you were adopted, at what age you were adopted, dependendo qual faixa etária na qual você foi adotado, to how fast you will bond with your new family. determina o quão rápido você criará laços com a família que te adotou. So my niece Então minha sobrinha, came into my sister's ela family veio para a família da minha irmã officially and oficialmente e practically praticamente, tipo, at fisicamente, about 30 days. quando ela tinha 30 dias. And what's E o que é fascinating fascinante is it took over 3 years é que demorou uns 3 anos for my niece para minha sobrinha to rest descansar in the arms nos braços of my sister and brother-in-law. da minha irmã e do meu cunhado. She would Ela wrestle. lutava, ela não deixava She ser would fight abraçada. them. Ela brigava, So 30 days. Então com 30 dias de vida, In those 30 days, nesses 30 she was dias, mostly given tea. só deram para ela chá. Like no form of Não, nenhum milk tipo or de sustenance. leite ou sustento ou algo apropriado. So in those 30 days, Então nesses 30 dias, rejection, rejeição, malnourishment malnutrição, had set in so strong foram alicerçados de uma forma tão forte that it took 3 que demoraram years 3 anos for her to fully para que ela bond plenamente conseguisse criar laços with her family. com a família dela. We have friends Nós temos amigos in Kansas City em Kansas City that they que adopted eles adotaram children that were 6 and 7 and 8. crianças na faixa etária de 6, 7 e 8 anos. And they say that E eles contam at whatever age a child was adopted, que dependendo da faixa etária na qual a it criança will foi take adotada, that same vai amount demorar of esse time mesmo tempo for them to be bonded para que eles consigam criar laços with the family. com a família. So if you were adopted at Então, 10, se você foi adotado com 10 anos, it is going to take 10 vai years demorar 10 anos of intentional de love on the amor child. intencional sendo derramado child pela will criança, reject it. porque a criança vai It's rejeitar. not normal. Porque não é normal. No, you are not não, my não, parent. você não é meu pai, minha mãe.
And it will take intentional Então, love é necessário um amor intencional through para quebrar, that para conseguir formation perfurar until 10. essa formação que essa criança For teve them até os to seus be 10 properly anos. bonded Para at que 20. apropriadamente possa ter um laço e um elo e um vínculo aos 20 It anos. is rewiring. É um reconstruir, é como se It pegasse is uma nova changing fiação. how they view É themselves. mudar como eles se enxergam. And there's a ton of science E that tem, goes e tem into muita it. a ciência, muitos estudos que estão ao redor de formation tudo even in the isso. brain Até a formação how they neurológica view de themselves. como eles se enxergam. That place of Esse emotional lugar bonding. de elo emocional. That place to feel safe Esse lugar de se sentir seguro. in the hands of a father, Nas mãos de um pai, nos the hands braços of de a um mother, pai, nos braços de uma mãe. which is to be normal. O que deveria ser normal. So adoption Então a is adoção beautiful, é algo belo, but it's also a process mas também é um processo of finding clarity de on encontrar who you are. clareza sobre quem você é. So you are biologically Então maybe, você foi had an biologicamente, amazing talvez father. teve um pai maravilhoso, or biologically maybe you ou had talvez a biologicamente very abusive você father. teve um pai bem abusivo. That's a journey, Essa é uma jornada working that out. de lidar com tudo isso. and I think there's some E similarities eu acredito que há algumas similaridades to our spiritual identity. com a nossa identidade espiritual. And I'm beginning to just, at a whole nother level, just E em outro nível, eu marvel estou começando a me maravilhar at the beauty of humanity. com a beleza da humanidade. I am fully human, Eu sou plenamente humano, but I also am fully mas spirit. eu também sou plenamente espiritual. That spiritual Essa identity identidade espiritual real é tão real as is my humanity. quanto a minha humanidade. And that place of E esse maturing lugar de amadurecer as a child of God como filho de Deus is incredibly important é incrivelmente to the importante holistic maturity of para who a I am. maturidade holística de quem eu sou como um todo. And so my Então, point in this O que eu quero dizer em tudo isto is that there is a journey é que existe uma jornada for you to get clear para que você e eu tenhamos uma clareza on who you are sobre quem nós somos and who the e Father quem o says Pai you are. diz que você é. And that E journey essa jornada of growing de crescer in your na sua identity identidade as a child, como filho, filha, as a younger brother, sister to Jesus, como irmão, irmã mais novo, mais nova de Jesus, is an important journey é uma jornada muito importante to your para a formation, tua formação, to your para o maturity. teu amadurecimento. Because if you don't fully understand Porque se who você you não are, entender plenamente quem você é, if it's not clear, se isso não for claro, and if you have not e se você não developed desenvolver your o relationship, teu relacionamento, your o teu understanding entendimento with the Father, com o Pai, there's a good há uma chance boa chance you will end up de que você terminará an adult como um adulto who acts que age like a couch potato. como um couch potato, como alguém que não faz nada. So a foundational step Então, in your passo formation fundamental na tua formação is developing é desenvolver the same o relationship mesmo relacionamento Jesus que Jesus had with the teve Father. com o Pai. I believe Eu creio. is essential É for you essencial para que você to develop. possa desenvolver isso. Let's look at Romans Vamos abrir em Romanos, chapter 8. capítulo 8. For as many as are led by the Spirit, Romanos 8:14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, these estes are the sons of God. são filhos de Deus. So if you Então, have been born again, se você nasceu de novo, the Spirit o Espírito is working in you. está agindo em você. And these ones, E estes you're sons of God. são filhos de Deus.
For you did not receive a spirit of bondage again to fear. 15. Porque não recebestes um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor. But you received the spirit of adoption, Mas recebestes o espírito de adoção, by whom we cry out, pelo qual nós clamamos: Abba, Father. Abba, Pai. So because Então, por of the quê? work Pelo agir of the Holy do Spirit Espírito in you, Santo na tua vida, you are você now agora to commune with deve God. ter comunhão com You're Deus. now Você to pode, speak with você agora God. pode conversar com Deus. Father. Pai. What did Jesus say O que Jesus dizia when he talked with quando God? ele falava com Deus? Father. Pai. What has taken place O que aconteceu is you now é have que the agora same Father você tem o mesmo Pai as the Son of Man. que o Filho do Homem. And the way that E a Jesus forma com a qual walked Jesus with caminhou his Father, com o seu Pai, I truly believe eu creio it firmemente is what is accessible for que é o que é every acessível believer para todo because cristão. of the work of the Spirit Através do agir do in Espírito adopting Santo you ao te to adotar who you are. e te mostrar quem você é. Verse 16, the Versículo Spirit 16. himself bears witness O próprio Espírito with dá our testemunho spirit ao nosso espírito that we de que are nós children somos of filhos God. de Deus. And if children, E then se somos heirs. filhos, também somos herdeiros. Heirs of God. E herdeiros de Deus, We are joint E heirs with Christ. co-herdeiros de Cristo. If indeed we suffer E se with de him, certo sofremos com Ele, then we may also be para que glorified também com together. Ele sejamos glorificados. So all the Então, benefits todos os of being benefícios brought into a de family sermos enxertados na família is now given to you. agora são entregues a você. And E Jesus, Jesus, in his na sua generosity, generosidade, he shares Ele his eternal compartilha a inheritance sua herança eterna with you. contigo. I don't even think we Eu não begin consigo nem pensar que a understand gente what that começa a entender o que isso significa. what I've discovered. O que eu tenho descoberto, I'm 56 years eu tenho old. 56 anos. I'm old. Eu sou velha. What I've discovered O que eu tenho descoberto that in the formation, é que durante a formação child, de uma criança, one of the most important things uma das coisas mais importantes is the voice of the é a Father voz do Pai, in affirming ao reafirmar who the child quem a is. criança é. So if you're a father, Então, se você é pai, become an expert se torne alguém que é at excelente speaking truth em declarar verdades. be real. E tem que ser verdade, tem que ser real. who your children Mas are. comece a declarar as verdades sobre Because quem os seus it filhos is the são. voice of the Porque é a Father voz do Pai that really forms que realmente the forma child who they are a to become. identidade da criança, quem eles se tornarão. So there was a season where I was going to a therapist. E houve uma temporada onde eu estava fazendo terapia. There was things that just were Haviam broken in my coisas que estavam soul. quebradas na minha alma, que estavam fraturadas. I don't know if you think therapy is Eu bad. não sei se você acha que terapia é algo ruim. For me, Para mim, go to a Christian therapist. vá a um terapeuta cristão, psicólogo cristão. A good one Bom just asks you good questions. bom terapeuta te faz boas perguntas. So this therapist Então, a terapeuta was asking me about my estava me childhood perguntando sobre a minha infância and my maturing. e sobre o meu amadurecimento, meu processo. And we got into a little bit of an argument. E nós começamos meio que a discutir um pouquinho. She said, "You were really..." Ela disse, Abused. você foi abusado. I'm like, "What?" E eu falei, oi? My wife Jennifer, Minha esposa she has a Jennifer, crazy family. ela tem uma família louca. Yeah, there was abuse in that home. E realmente, não, abuso era na família dela. My home, Não, minha casa, we had dysfunction. nós éramos disfuncionais, Ah, como there todo was mundo, dysfunction. entendeu? No.
Não, ela She falou. said, you were abused. Não, você sofreu I'm like, abusos. I wasn't. E eu falei, não, eu não She goes, sofri. you were. Ela falou, And sim. we got into this little E a gente meio que, back and forth sabe assim, meio que discussion. assim, começou a bater boca. And then that's when she told me, E foi aí quando ela me contou, e ela me disse, when you are not properly affirmed, quando uma pessoa não é apropriadamente reafirmado, you grow crooked. você cresce torto, You're deformed. deformado. And so as an adult, Então, quando adulto, I was not properly formed. como eu não fui apropriadamente formado, I was driven. eu era alguém com muita vontade de viver, Having to muito. prove who Eu queria I am. provar quem eu sou. I'm just being a little vulnerable today. E eu vou ser um pouquinho vulnerável, tá? So I was not properly E como eu não formed. fui apropriadamente My formado, parents loved me, meus pais me amavam, so they loved me. eles me amavam. But one time in my home, Mas teve uma vez my sister and my brother onde minha irmã e meu who are irmão, older, que eram mais velhos do que eu, told me I was adopted. me falaram que eu era adotado. So I run upstairs. E daí eu corri, subi na escada, Mom, falei, mãe, am I eu adopted? sou adotado? And my mom says, E a minha mãe diz, I still love you. eu ainda te amo. So she was playing along Então ela estava with the joke, brincando junto com a brincadeira dos meus irmãos, but it had an impact. mas isso teve um impacto em mim. And my father loves me. E meu pai me ama, My father loves me. eu sei que meu pai me My ama. mom, she's passed away. A minha mãe, ela já She faleceu loved me. e eu sei que ela me ama, ela me amava. My mom had this crazy thought. Mas a minha mãe tinha uma linha de pensamento um pouco louca, It was popular que era algo mais couple popular generations há ago. umas 2 gerações para trás. We don't want to Nós não queremos, e ela Affirm pensava, você não pode falar muitas coisas because they will boas, become proud. porque senão vai acabar se achando, vai enaltecer a criança. So within my formation, Então, dentro da minha formação, there was very little affirmation. não havia pouquíssimas afirmações, encorajamentos, So in my biological elogios. formation, Então, na minha formação biológica, I didn't know who I was. eu não sabia quem eu I era. had some skills, Eu tinha algumas I had habilidades, some giftings, eu tinha alguns dons e talentos, but I couldn't find rest. mas eu não conseguia encontrar descanso. And my counselor told me, E meu terapeuta falou, you were improperly formed. você foi formado de forma inapropriada. So you know what happened? E aí sabe o que acontece? I was 52 years old. Eu tinha 52 anos, Incredibly challenging season. uma estação bem desafiadora das nossas vidas. Jennifer and I E a Jennifer e were eu reading and praying Ephesians começamos a chapter ler 1. e orar Efésios capítulo 1. And as we're praying E à it, medida que estamos orando, it was my turn to read, era a minha vez de ler, you've been adopted. você foi adotado. And it was a profound moment for E me. foi um momento tão profundo para It was mim. like the Father entered the room. Foi como se o pai tivesse entrado naquela And sala com a I began gente. to cry. E eu comecei a chorar. I have a Father, Eu tenho um pai and His name is God. e o nome dele é Deus. And now I read E the agora scriptures, eu leio as escrituras the same words e as mesmas that the palavras Father que speaks o over pai Jesus. declara sobre Jesus, He speaks ele as declara over you, sobre você, my beloved child. meu filho amado. I love you. Eu te amo. I chose you Eu te escolho. before the foundation Eu te of the escolhi world. desde antes da fundação do mundo. My voice A minha voz is the voice that é a will voz define que definirá who you are. quem você é. And I want to E eu rewrite quero that reescrever rejection, toda a that rejeição, lack of toda self-worth. falsa de falta I amor want to próprio. define Eu who you quero are. definir quem você want é. you to Eu have quero que a você proper tenha um understanding entendimento apropriado of who you are, sobre quem você é, so that you can para que você properly possa be formed, apropriadamente ser formado e so crescer, that as you para que à grow, medida que você cresce, strength will come to you, força venha sobre você. maturity Amadurecimento, will take maturidade place acontecerá in a healthy way. de uma forma saudável.
It's changed my life. Essa realidade mudou a minha vida. When people looked at me, Quando as pessoas olhavam para mim, he's amazing. não, ele é incrível. You hold a microphone. Ele sabe usar um Preach a good microfone, message. ele sabe pregar uma boa mensagem. Wow, this man's a man of Nossa, esse God. cara é um homem de Deus. I'm telling you, Mas eu quero te contar, there's a part of me I didn't know who I was. havia um lado de mim que eu não sabia quem eu era. And it was not until I entered my 50s E não foi até eu entrar na minha década de 50 that I began to get a whole que eu nother comecei a ter um level novo nível of de clarity clareza and rest. e descanso. My Father, Meu Pai, He knows my Ele name. conhece o meu nome. My Father, O meu Pai He loves me. me ama. Jesus Jesus, has several titles. Ele tem diversos títulos. He's our Savior. Ele é o nosso Salvador, He's our King. Ele é o nosso Rei, He's Judge of the nations. Ele é o juiz das nações, He's a servant. Ele é o servo de todos. It's amazing É maravilhoso who He is. quem Ele é. But what first Mas o que took place primeiro aconteceu in your salvation journey e até mesmo na tua jornada de salvação is He is your older brother. é que Ele é teu irmão mais velho. He is Ele é the example o exemplo for the family. para nossa família. And in our formation, E na nossa formação, we need to understand precisamos entender we were chosen que and fomos adopted. escolhidos e We were adotados. brought into the family. Nos trouxeram para a família. And in that, E com isso, you are to você mature deve amadurecer to the place ao lugar you have power, em que você caminha com influence, poder, com but you influência, carry it like the Son mas of você God. carrega como o filho do homem carregou. When your enemies come against Que you, quando os teus inimigos vierem contra você, they have nothing on you eles não conseguem te acusar de nada, because you're properly formed. porque você foi formado de forma So apropriada. you love Então você ama your enemy. o teu inimigo. It's beautiful. Isso é algo lindo. This is what it means to É be a isso que disciple significa of ser um Jesus. discípulo de Cristo. To have maturity and Ter strength, maturidade e força, but kindness and empathy. mas gentileza e Compassion empatia for e others. compaixão pelo Love outro, for others. amor pelo próximo, Love for your spouse. amor pelo seu for your cônjuge, children, pelos for your seus filhos, friends. pelos seus amigos. But if you don't know who you are, Mas se você não entende quem você é, you're going to be improperly formed. você então é formado de forma inapropriada. That's why people E é por isso que as have pessoas double lives. têm vidas duplas. They go to church, Vão na igreja de domingo, but they love to sin mas amam o pecado, because they're not properly porque não formed. foram formados They de forma haven't apropriada. loved the journey Não of amaram becoming a jornada de se a tornar believer in Jesus. um cristão em Cristo Jesus. Amen. Amém? Let's stand up. Vamos ficar em pé juntos? We just come before you today Vamos with fechar os olhos gratitude. onde estamos. Senhor, nós nos aproximamos de Ti com gratidão nessa manhã. Thankfulness. Com gratidão. It's amazing. É maravilhoso. You chose O us Senhor nos escolheu by the power of pelo the work of poder the cross. do agir da cruz. Jesus has Jesus brought us in to his family. Nos fez participar da sua família. I now Eu agora know who I conheço, am. sei quem eu sou. Powerful, it's Isso é algo beautiful. poderoso, isso é algo I am a belo. child of the Eu sou living filho Father. do Deus vivo, do Pai vivo. And when Jesus, E quando you Jesus, spoke to your você Father, falou com seu Pai. you taught us to talk to E você him. nos ensinou a conversar com Ele. You told us E você when you nos disse, pray, quando orardes, our Father who dizei, art in heaven, Pai nosso que estás nos céus.
Thank you Obrigado for adopting us. por nos adotar. Father, Pai, we say thank nós te you dizemos obrigado for bringing us por nos into levar your family. para tua família. We love Nós amamos who we are quem today. nós somos We are hoje. children Nós somos filhos of dos yours. seus filhos. Holy Spirit, Espírito Santo, even now in até this mesmo room, agora, neste lugar, I ask you eu te peço to teach us que nos ensines who we are quem nós somos in the context of our Father. no contexto do nosso Pai. Holy Spirit, work in Espírito us. Santo, haja em Give us nós. clarity to Dê-nos what it clareza means sobre o que that we significa can now que agora cry, podemos clamar: Abba, Father. Abba, Pai, Teach us, ensina-nos, instruct us on who we are. instrua-nos sobre quem nós somos. That place of identity, Esse lugar de that place identidade, of maturity. esse lugar do amadurecer. Holy Spirit, Espírito do this in our Santo, lives. faça isso em nossas vidas. Open up our understanding. Abra o nosso entendimento. Help us Ajuda-nos get clear a ter clareza that when we talk to que quando you, falamos contigo, we are speaking to our estamos Father. falando com o nosso Pai. Bring us understanding. Traga-nos entendimento. Make it clear. Torne isso algo claro. I am a child Eu sou filho, of filha God, de the Deus, o Pai. This is my identity. Essa é a minha identidade. central to Isso who é o you central, o âmago de quem eu So sou. that when you are in the Para que middle quando of a você estiver no storm, meio de uma tempestade, the work of the Spirit o agir do has been Espírito so profound tem sido tão profundo sobre você that you have que peace. você tem paz. When your neighbor Quando o teu who does not know the vizinho Father que não conhece o Pai is filled with fear, estiver cheio de temor anxiety, e ansiedade, you você live with peace. vive em meio de paz. My Father. O meu Pai